Seja bem-vindo a mais um Lint Insights. Eu sou o Matheus da Lint e hoje nós temos aqui uma convidada incrível que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Eu estou muito feliz que ela aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. E veja só, ela que já teve passagens pela Natura, pela PepsiCo e por grandes escritórios como o Sescom Barrier e o Mayer Brown. Alguém que hoje ocupa a posição de diretora jurídica de RH e de ESG e que é sócia da COVE. É uma pessoa que eu gosto demais e que eu recebo com muito carinho aqui no Lint Insights. Isabela Coutinho. Seja bem-vinda. Essa apresentação, eu nunca fui tão bem apresentada de grande assim. Impacto, né? De grande impacto. Meu Deus. Obrigada, eu agradeço muito pelo convite. É sempre bom essa troca. Legal. Ainda mais da gente, né? Que sempre teve a confiança desde o início. Acho que muito do que a gente fala. Desde quando, Matheus? Desde 2022? Isso. Final de 21, na verdade. 21. Né? Foi. Então, desde 2021 que a gente fica nessa troca. Bom que agora a gente pode expandir isso e compartilhar com outras pessoas. Exatamente. O que a gente vem construindo nesse tempo, né? É verdade. Bom demais, Bela. Obrigado por estar aqui. E assim, temos um monte de coisa para falar. Você já tem uma carreira incrível que eu queria muito, como a gente ter a chance de dividir com as pessoas, como ela já até brigou aqui, a gente conversa, né, sobre vários assuntos há muito tempo, né, desde que começou a relação lá da COVE com a Lint, e eu falei, nossa, um dia eu preciso muito contar pro mundo essas trocas que a gente tem. E eu quero começar essa nossa conversa guiando aqui um papo, muito para falar sobre muito da marca que você sempre projetou pra gente, né, você é uma figura que desde que a gente conhece é uma figura executiva, que sempre falou muito desse papel do jurídico como um viabilizador, não como um impedidor, e eu sei que isso não foi uma coisa que nasceu em você da noite pro dia, que está atrelado à sua história, está atrelado a toda a forma como você pensa, mas a sua educação, a sua jornada, né, os lugares onde você passou. Então eu queria muito que a gente falasse sobre isso, assim. Onde foi que nasceu, quando começou essa mudança de mentalidade da Isabela para enxergar ali o jurídico como esse viabilizador e não impedidor? Como foi essa virada de chave? Que tipo de decisões você foi tomando que te fizeram chegar nessa visão, até o seu papel estratégico? Nossa, passa, né, um filme na nossa cabeça, né? Bom, mas antes de mais nada, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui hoje. Quando eu penso da minha história como um todo, acho uma parte muito legal é que eu comecei em escritório, né? Então, a minha trajetória inteira eu comecei em escritório e o escritório sempre foi algo que eu gostava muito de trabalhar em escritório. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, o escritório me proporcionava horas infinitas de trabalho. Mas eu sempre me via também muito rebelde em todas as organizações que eu passei. Então, passei escritório e adorava o trabalho, mas me via muito rebelde. Rebelde como assim? Rebelde porque as instituições são instituições arcaicas, digamos assim, conservadoras, que toda vez que você vai fazer uma mudança, incomoda as pessoas que estão ali, que são conservadoras e querem, de fato, manter aquele status quo, digamos assim. E acho que isso começou no escritório mesmo, sabe? Porque eu sempre falava assim, gente, porque eu passei de estagiária fui contratada, depois, enfim, fui subindo. E eu sempre falava assim, gente, sério, não é justo com o estagiário fazer o trabalho que ele faz, que não fazia sentido. E desde aquela época eu me questionava como que a gente pode usar das tecnologias que tem disponíveis no mercado para ajudar o estagiário a fazer um trabalho melhor e ter alguma contribuição intelectual. Porque o trabalho que naquela época muito estagiário fazia não era uma contribuição intelectual. Então, a partir disso, eu fui sempre muito rebelde. Mas, de novo, instituições que demoram para depois fazer mudança, aquilo acabou me instigando a mudar. E eu tive a sorte de mudar para uma empresa que foi a PepsiCo, que é uma empresa incrível, uma empresa americana que tem foco, um propósito de melhorar o mundo, um propósito de inovação,
um propósito de marca. Então, eu tive a possibilidade de trabalhar, já entrei, fiz a transição de escritório para empresa, para uma empresa que é incrível. Que conectou mais com esse. Conectou muito mais comigo, com as minhas inquietações, né? Legal. De mudança e de inclusão, que eu acho que é uma coisa muito importante, que nós, advogados, temos muita dificuldade, que a nossa profissão mesmo já estabelece ali uma separação, que nem a gente comentou agora há pouco, de doutor, umas formalidades que não fazem sentido para o mundo hoje que a gente vive. Então já entrei numa empresa que era muito inovadora. Então foi uma oportunidade que eu tive de explorar. E, de novo, muito rebelde sempre, né? Contra todo o sistema. Então, não concordo com esse procedimento. Não concordo com isso. Não faz sentido. E muito verbal, sempre muito verbal. Então, eu era muito nova e muito verbal, falando sobre as minhas inquietações com as pessoas. Assim, eu lembro de falar com o meu diretor, cometo sincericídios, tá, gente? Com muita frequência. Uma coisa positiva é uma coisa negativa. Mas isso eu sempre fui assim, então acho que a minha autenticidade me levou a essa inquietação. Legal. Que me levou a essas mudanças. Legal. Mudanças estruturais, mudanças organizacionais. E no fundo a sinceridade, ela é muito conectada à coragem, né? Muito. Então, você é corajosa. Eu espero que sim, porque até hoje eu cheguei até aqui exato, com coragem, com certeza, com coragem. Mas aí foi isso, aí na Pepsi eu comecei a fazer algumas mudanças, mesmo que pequenas, tentando montar um processinho, uma esteira de processo para ato societário, para procuração, uma esteira de processo manual, tá, Matheus? Não era nada assim. Não tinha software. Mas que depois foi base para a implementação de softwares. O que é justamente isso que a gente precisava fazer. Perfeito. Então na Pepsi comecei assim, na Natura. Eu depois passei pela Nexa também, e a gente teve a possibilidade. Na Nexa foi uma parte muito legal, eles tinham 2 pessoas dentro da Nexa que olhavam para startup. Então isso era muito legal, chamava Mining Lab na época. E eu era responsável dentro do jurídico por conduzir o Mining Lab. E o que significa isso? Pessoas que tinham projetos, não necessariamente uma empresa como a solução, para ajudar na exploração de inovação dentro da mineração. Gente, isso era muito legal. Muito fera. Então, assim, eu consegui ajudar dentro do jurídico pessoas que às vezes não sabiam nem como que elas colocavam de pé um contrato social, por que era importante estabelecer X e Y, e a partir disso a gente via a inovação, óbvio, eu como uma área de back-office, mas vendo a inovação acontecendo. Então tinha Mining Lab para acelerar, para fazer contrato, às vezes, de 2 anos com a solução efetiva criada, que foi apresentada. Me parece até que quando você comenta isso, você começou a enxergar até mais propósito no próprio conteúdo jurídico que você já aplicava, porque você via aquilo acontecer diante de você ali. Muito mais. E é engraçado que, assim, eu brinco que eu falo assim, gente, eu odeio jurídico. A verdade é que eu não gosto do jurídico. Não é que eu não gosto do jurídico, eu acho que o jurídico, ele é super importante, eu sou muito grata pela minha profissão, que eu acho que me deu um olhar super amplo sobre diversos temas. Mas o jurídico é algo complexo. Não é algo que vou falar assim, nossa, ai que legal, vou fazer essa petição. Não é algo que me motiva dessa forma. Mas, na verdade, o jurídico, ele te propicia um arcabouço para todos os outros temas da empresa. Que se você sabe olhar para o tema estrategicamente, você agrega muito valor. Então, todas as áreas da empresa permeiam. Então, na Nexa, eu dei o exemplo do Mining Lab. Na Natura, tem vários outros exemplos. Tinham exemplos de programas para startup, etc. Mas eu acho que na COV foi quando a mudança de chave aconteceu de fato. Foi por quê? Porque aí eu tinha um mar de oportunidades que eu poderia fazer da forma como eu quisesse. Exato. E a partir disso, eu acho que várias coisas aconteceram naquele momento. Eu consegui estabelecer as parcerias que eu queria com as pessoas. Criar os processos do jeito que você Criar os processos, porque assim, a primeira coisa que é fundamental para que você consiga colocar inovação dentro do direito e que as pessoas, assim, primeiro no Brasil, você tem que educar as pessoas para que elas entendam por que o direito é importante dentro da seara de qualquer companhia. Então,
a parceria com todas as áreas da empresa era muito importante para você pontuar por que o direito é importante e por que ele é viabilizador e não impeditivo. Então você tem que entender muito do negócio e das pessoas e dos seus stakeholders para você mostrar o valor que você pode trazer. Excelente. Para aquelas pessoas. Excelente. Então, acima de tudo, né, Bela, traduzindo um pouco do que você está comentando aqui, que é algo que a gente já ouviu outras vezes aqui até nos episódios, é que o advogado ele precisa sair dessa caixa, né, só do técnico jurídico e se jogar no negócio. Exatamente. Precisa entender, no seu caso, o que a COV faz, qual que é o business, quais são as linhas de receita. Exatamente. Essa decisão que eu vou tomar aqui no jurídico, ela impacta como? Ela viabiliza negócio? A gente até falou numa outra oportunidade que é sobre riscos, né? Eu queria até ouvir sua visão sobre isso. Quando a gente fala o jurídico, ele é viabilizador e não impedidor. Significa o quê? Você identifica risco, mas o risco significa que não pode ser feito? Qual é a sua opinião? Não, que nunca não pode ser feito. Acho que essa é a primeira premissa. Nunca algo não pode ser feito. Nunca. Ele pode ser feito, e aí pode ser feito de forma mais agressiva ou de uma forma mais light, digamos assim, ou de uma forma mais conservadora. Mas Perfeito. ele sempre pode ser feito. E com certeza vai ter muito mais benefício em fazer do que não fazer. Tá lá como Acho indicativo. Que é indicativo. E esse ponto que você disse agora é muito importante, porque o jurídico ele é base. Mas você não é nada se você não entende o negócio, se você não é parceiro das pessoas, se você não constrói as pontes para justamente que você Perfeito. consiga alavancar o seu negócio. Perfeito. Porque, gente, de novo, mencionando aquilo que a gente conversou mais cedo, o jurídico é back-office, mas o jurídico pode ser protagonista. Não significa que ele é back-office, que ele não é protagonista dentro de uma empresa. Excelente. Então, falando da COV especificamente, tem vários momentos em que o jurídico foi protagonista. A gente olha para imposto, redução de imposto, a gente precisa olhar para IPVA, para ICMS, para ISS, crédito, como que faz, como que se alavanca. Além disso, por exemplo, a gente montou um produto que chama COV próprio. E esse produto, ele foi pensado que não pode ser leasing, não pode ser leasing financeiro, não poderia ser um leasing operacional, porque também não fazia sentido. Como que a gente monta esse produto? Qual é o modelo jurídico? Qual o modelo jurídico para isso? Então tem várias oportunidades em que o jurídico é super importante. Outras coisas, eu vou fazer parceria com alguma empresa. Qual que é o melhor modelo para fazer essa parceria? É uma JV? Qual que é o melhor modelo societário? Colocar de pé. Legal. E tem várias coisas, Matheus. E isso eu tô falando de grandes coisas, mas e das coisas pequenas? Contrato como motorista. Então, assim, hoje em dia no onboarding da COV existem duas partes. O onboarding do motorista e o onboarding do colaborador. O onboarding, a gente separa o jurídico em duas frentes, digamos assim. Então, o onboarding do colaborador, eu tenho jurídico em todas as pontas. A partir do momento em que ele olha para o contrato de trabalho. Eu preciso que o meu colaborador entenda o que está escrito naquele Perfeito. contrato de trabalho. E hoje em dia a gente tem na nossa operação mais de 1.000 pessoas que estão dentro de indústria, digamos, na classificação indústria. Então a gente tem mais de 1.000 mecânicos. Nossa. Então hoje a nossa operação... Eu preciso que o colaborador entenda isso. Então como que o jurídico pode ser protagonista nesse primeiro entendimento? E protagonista não só protagonista, mas como que ele pode incluir essa pessoa dentro do propósito, cultura, valor. Perfeito. Facilitar o contrato, né? Facilitar tudo. Então, eu posso ser impeditivo, ou posso ser excluidor, ou posso ser agregador. E eu escolho sempre ser agregador, acho que é uma característica minha. Se eu posso fazer alguma coisa para melhorar algo, eu vou fazer. Isso, Isabela. Então eu transmito isso pro meu time. Excelente. Se eu posso fazer algo para melhorar a vida de alguém, eu vou fazer. Excelente. E independentemente se é ajustando algum contrato, tornando o contrato mais amigável, tanto para o colaborador quanto para o motorista. Qual o conteúdo que eu devo produzir a mais, tanto para o colaborador quanto para o motorista? Focando nisso. Cara, o contrato é tudo que permeia a relação que eu tenho com o meu colaborador, com o meu motorista. Um exercício grande de empatia também, né? É um exercício imenso de empatia. Então a gente tem essas vias e eu aproveito esses contatos que eu tenho para trazer mais sensibilidade, excelente, mais empatia e mais reconhecimento, tanto da marca, da empresa,
quanto da marca para o meu cliente. Perfeito. Porque no fim do dia, olha que poderoso isso que você está contando, né? Suas características, os princípios que você aplica como liderança, que hoje você como sócio da Cove, é o que as pessoas veem sobre a empresa. É o que elas sabem. Para todo mundo que está recebendo lá o contrato, que foi escrito de uma forma mais fácil, quando eles recebem o apoio do jurídico, tudo isso, para eles é a Cove. É isso. Isso significa a Cove. Né? Então é muito legal ver. Olha o mar de gente que você falou, já são mais de 1.000 pessoas, né, na operação. Mais de 1.000 pessoas que são impactadas, né, por essa forma, né, que você criou. Isso é muito legal. E é isso, eu acho que, assim, até entrando um pouco na seara do legal, do jurídico, RH e ESG. São áreas completamente diferentes, né? Igual a gente estava completamente diferentes. Sim. Mas eu acho que tem uma conexão muito importante, que é a conexão humana. A gente é feito de pessoas. Todas as empresas ainda são feitas de pessoas. Então a gente precisa ter um olhar mais crítico a respeito de como essas interações são feitas para que a gente aproveite. Gente, olha que bom que as pessoas estão entrando em contato. Eu brinco lá, não. Eu brinco que falo assim, nossa. Muda a visão, né? Nossa, o CX tá explodindo. Eu falo, eu tenho outra percepção. Eu falo, que maravilha. Que maravilha que ele tá entrando em contato com a gente, que não tá abrindo um Reclame Aqui, ou que não tá entrando no processo. E de novo, e aí o jurídico, de novo, tem 55 mil searas. A gente falou de algumas, mas a gente também tem o contencioso, que infelizmente ele acontece. Sim. Mas a gente aproveita o contencioso também para falar, cara, como eu posso melhorar no meu core? Excelente. Então eu não sou uma área só de back-office. Sou uma área que, de novo, posso ser protagonista, acionando as áreas core para que elas melhorem nas interações, nas pontuações. Olha, melhora isso aqui na sua forma de comunicação, trazendo o cliente para perto. Então eu acho que a gente tem que parar dessa coisa de síndrome de cachorro abandonado. Acho que o brasileiro tem isso um pouco. Eu acho que no jurídico... E o advogado reverbera mais ainda. Reverbera muito isso. Mas no sentido de ele se acha tão importante que ele é incapaz de visualizar as coisas que ele consegue fazer e que ele não precisa aparecer, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu não preciso aparecer, eu falo isso pro meu time também. Excelente. Eu não preciso aparecer para que eu consiga coisas extraordinárias. Não preciso aparecer. Às vezes eu faço coisas pela sombra. Sim. E aí essas áreas, SG, jurídico e RH, elas estão interconectadas com pessoas. Isso é muito legal. Interações com as pessoas. Tem uma frase que o Gabriel, nosso CEO, fala muito, né, para nós, que ele fala que ele entende que o jurídico está dando muito certo quando o jurídico é invisível. Eu acredito muito nisso. Porque se não está aparecendo e as coisas estão fluindo, esse jurídico é o excelente. É isso. Eu acredito muito nessa frase, porque eu acho que assim, e é uma coisa que poucas pessoas entendem, porque tem muito ego associado com a profissão do direito, né, com o jurídico e afins, eu acho que outras áreas também, mas eu acho incrível, porque quando você está fazendo seu trabalho bem feito, do jurídico, normalmente as pessoas não veem. Quando você está fazendo mal, as pessoas percebem, elas reclamam, é nítido. Sim. Então, assim, eu concordo muito, e é isso, eu trabalho pelas sombras, eu acho que as pessoas, eu falo isso várias vezes pro meu time, etc. A gente não precisa aparecer para que a gente esteja fazendo a coisa certa. Sim. Então, todos os dias que você dormir, você pensa, se o que eu estiver fazendo fosse aparecer no jornal, eu ia estar na página da manchete olhando isso com orgulho ou eu ia estar com vergonha? Perfeito. Então todas as minhas ações são baseadas nisso também. Que legal. Isa, e você mencionou aqui, né, que hoje você está nessa posição, né, de áreas integradas, né? Você cuida do jurídico, do RH e de ESG. Como que é para você liderar áreas tão diferentes, assim, mas que tem ali são centrais para a operação, assim? Muito desafiador, não vou negar, mas graças a Deus o RH ele já era tocado por uma pessoa brilhante antes, então eu entro muito mais em decisões estratégicas e de novo com contribuições invisíveis para que eu consiga atingir os resultados. Então, uma coisa que eu acho importantíssima também é mapear quem são os principais stakeholders dentro da empresa para que você desperte. Sabe o filme Origem? A Origem?
Inception. Exatamente. Você coloca lá a sementinha na pessoa, você sabendo quem colocar a sementinha, normalmente as coisas, elas se resolvem por si mesmas. Que legal. Então, acho que isso é uma coisa que eu faço dentro da empresa, com RH especificamente. Óbvio que tem outras coisas que eu mexo, porque, de novo, cometo sincericídios e faço com uma frequência. Mas eu acho que desde que tem pouco tempo que eu assumi RH. De novo, eu só assumi RH porque tem uma liderança incrível que tá lá até hoje, que hoje em dia reporta pra mim. Mas se não fosse isso, eu não teria assumido o RH. E tenho aprendido muito com o RH. Por quê? A gente acha que o RH, a gente tem uma percepção de que RH é fácil, todo mundo pode dar pitaco. Você não precisa ser especialista pra você dar pitaco. É só cuidar das pessoas, é só contratar. Exato, só isso, fácil. Só que não, tem muita técnica por trás. E talvez eu tivesse um pouco desse sentimento, e quando eu entrei eu percebi que ele é bastante técnico e eu tenho contribuído mais com as decisões que impactam as pessoas no dia a dia da nossa operação, coisas mais críticas do que de fato nas rotinas do time, por exemplo. Óbvio que sempre olhando para pessoas, gente, de novo falando, pessoas estão felizes, elas vão produzir mais. Perfeito. E vão fazer com que sua marca seja bem vista no mercado, vai tudo melhorar. Seu NPS, seu índice de turnover e etc. O jurídico. Cara, o jurídico hoje em dia é pouca parte do meu tempo, se eu colocar em perspectiva. Eu tô muito mais inserido hoje no RH do que no jurídico. E no SG, a gente brinca que a gente nasceu SG na COV. Que legal. Porque a gente tem vários programas muito legais. Primeiro, a nossa empresa, ela foi focada, ela nasceu para ela trazer uma inclusão social, que é dar acesso ao carro para motorista de aplicativo ou para pessoas que não têm renda. Então, acho que essa é uma coisa super interessante do nascimento da COV. Tá conectado com o propósito da empresa. Então, é muito mais fácil de conduzir do que algo que nossa, imagina se a empresa não nascesse com esse propósito. E o jurídico toma menos tempo hoje porque eu consegui estruturar. Graças a Deus. Então, tem a Lint, hoje tem time. A gente tem outras plataformas para sistema. Então, a gente conseguiu contratar plataformas para a gente conseguir gerenciar o contencioso. A gente não depende mais de escritórios para conseguir fazer isso. Sim. Então, e a gente tem um time que agora está voltado para trabalhar com plataformas de inteligência artificial. Então, sim, acho que o jurídico é o que me toma menos tempo. Tá tudo nos trilhos. Porque eu acho que a gente conseguiu estruturar bem. Exato. Mas foram anos de trabalho para chegar aí. Era mato, né? Quando eu entrei na COV, era mato alto. Eu lembro, a gente conversava no começo, era muito engraçado, gente. Eu mudei e falei onde é que eu fui amarrar meu jegue. Você lembra disso? Lembro que eu visitava vocês lá no antigo escritório, tava todo mundo assim, cara, tem tudo para fazer, mato alto. Não, e tinham 3 pessoas. Tinham 3 pessoas no time. Então era impressionante como que evoluiu. Muito legal. E assim, Isa, eu já te conheço há algum tempo, né? Fui vendo esses processos, né? E eu queria muito que você pudesse contar pra gente também aqui, que eu acho que é uma curiosidade que muitas pessoas que nos assistem, elas têm, né? Pensando em carreira mesmo, né? Que é, assim, como foi pra você a sua jornada, né, na COV até você assumir essa posição de sócia? Foi desde o começo? Ou você construiu isso? Porque o jurídico, né, no geral, que foi até como você chegou lá na COV, é uma área que, como a gente estava falando, que é uma área de back-office. Né? Então, como que a gente consegue fazer essas pessoas crescerem? Como elas podem chegar lá nessa posição de eventualmente acessar nessa parte de ser sócio da empresa e fazer esse movimento? Assim? O que você pode dividir com a gente? Na COV a gente tem um programa de sócios, a partir de um nível você já entra como sócio. Legal. Então, L5 na nossa escala de L1 a L9, L5 já entra como sócio. Eu entrei na COV como L5. Legal. Eu já entrei como sócia. Mas eu tive uma carreira muito crescente dentro da empresa, olhando muito para tudo que a gente falou com relação à perspectiva de trabalho, protagonismo. Eu não me coloco o jurídico como limitante.
dentro da minha atuação. Sou uma advogada de formação, eu estou uma diretora jurídica de RH e de ESG, mas eu posso ser tantas outras coisas. E, de novo, o fato de eu ser advogada contribui para que eu tenha, talvez, um entendimento sobre coisas que outras pessoas não têm. Então, como que eu posso usar isso ao meu favor para eu crescer dentro da empresa? Verdade. Então, eu acho que isso foi uma coisa que foi naturalmente, porque eu queria fazer tanto. Acho que até hoje eu quero fazer tanta diferença. Eu brinco que eu sou bombril, multiuso. Porque eu acho que quando você entra na empresa, você tem... O vestir a camisa pra mim é você entender que você não é só aquilo que você está na área. Você é sócio da COV. Então o que eu vou fazer para que a COV tenha sucesso? Certo, né? Independentemente se eu sou advogada, se eu sou RH ou se eu sou SG. Cara, precisa que vá lá entregar carro? Vamos lá entregar carro. Perfeito. Precisa que eu, sei lá, faça uma jornada de atendimento? Precisa que eu vá negociar com o proprietário da planta? Eu vou negociar. Legal. Então, o que você está falando aqui, eu gosto sempre de traduzir em coisas rápidas para quem nos assiste, né? Então, você está falando o quê? Que nessa sua jornada foi importante uma visão integrativa, sistêmica, que o direito ajuda significativamente você a olhar o todo, integrar e ter uma percepção de como aquilo, dos impactos, né, generalizados. Você também está comentando aqui no seu caso, assim, você acha que a disponibilidade e a energia em fazer o que tinha que ser feito foi muito determinante também, desde o vou entregar carro, não vou fazer só o jurídico, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque é a visão de resultado. E essa, eu diria até essa paixão, né, pelo propósito, né, da coisa, porque eu penso que você também só vai ser movido a fazer quando você acredita, né, bastante no que você está fazendo. Então, destaques aqui de pontos, né, peguem essas dicas importantes aí. E eu não posso deixar de fazer uma pergunta muito relevante. Assim, nessa sua jornada como um todo, eu não vou nem só falar de COV aqui, eu queria que você contasse pra gente aqui, principalmente para as mulheres que nos assistem, assim. Em algum momento, nessa sua jornada, até a sua posição hoje como diretora executiva, você sentiu que você precisou provar algo a mais por você ser mulher? Sim. Infelizmente. O mercado... O Brasil ainda é muito machista, eu acho. Não só o Brasil, mas eu acho que o mundo. Cada um com a sua perspectiva diferente. Mas principalmente o mercado. Bom, hoje eu tô no mercado automobilístico, né? Eu sou a única C-level dentro da COV, mulher. Ou que representa grupos de minoria. Acho que em toda a minha jornada eu tive que fazer isso e... Engraçado, né? Acho que talvez eu tenha me tornado uma pessoa... Uma persona dentro do meu trabalho, diferente da minha pessoa, o meu pessoal. Porque quando a gente precisa se provar, talvez a gente seja mais agressivo, talvez a gente se porte de determinada maneira, já sabendo o público em determinados cenários. Então eu sinto que eu tive que me provar mais no sentido de eu sempre tinha que correr mais atrás e fazer mais. Então talvez essa minha disponibilidade fosse algo para eu provar que eu daria conta. Entendi. Porque, enfim. E como eu também já sou mãe, acho que ainda teve um pouco essa provação depois do meu retorno maternidade, de licença maternidade. Porque acho que eu sou uma outra pessoa depois que eu tive mãe. Depois que eu tive filho. Sim. Tendo que me provar mais ainda, porque eu acho que aí existe um questionamento meu e um questionamento da sociedade, do tipo, será que ela vai dar conta? Sim. Que interessante esse depoimento, Isa. E assim, e na sua questão da sua liderança de time, assim, você, nessa sua jornada também, com esses desafios, o que você aprendeu, assim, sobre liderança ao longo do caminho, assim, que mais te transformou nessa jornada até a sua posição de diretora executiva? Você tem algo para dividir com a nossa audiência sobre isso? Uma coisa muito interessante é que o líder precisa ser inspirador. Não adianta absolutamente nada você só falar e não fazer. Você tem que fazer. Você tem que mostrar para as pessoas aquilo que você quer, não simplesmente falar. Não adianta. É a mesma coisa com o filho. É igual. E acho que uma liderança inspiracional, ela passa também por uma conexão. Não existe hoje liderança sem que você tenha uma conexão com as pessoas. Então, você tem que estar muito disponível para o outro. Liderar é estar disponível para o outro. É você entender
o que a outra pessoa tá passando. É você saber o nome do marido, o nome da esposa, o nome do cachorro. É você entender as circunstâncias que estão dentro do seu time hoje, que podem fazer com que a performance seja melhor ou pior. Porque, de novo, nós somos É verdade. uma pessoa só, não tem como a gente dividir o pessoal e o profissional. E eu acho uma coisa muito engraçada que liderar, todo mundo quer liderar, né? Mas não é todo mundo que consegue liderar. Porque liderar exige um nível de paciência, um nível de maturidade, que nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Então eu acho que a liderança, ela não é para todo mundo. É muito difícil mesmo. Cobra um preço. Cobra um preço para isso. E não acho que é demérito você não ser um líder. Eu acho que existem carreiras hoje que permitem que você seja especialista. Perfeito. É a tal ideia, a ideia da carreira em Y, né? Exatamente. Não necessariamente você vai ganhar mais dinheiro por ser líder. Exatamente. Então, ser um líder, primeiro, eu acho que você tem que ser uma pessoa boa também. Ser uma pessoa boa parece ser o básico, mas ser uma pessoa boa é muito importante, porque senão, e eu vejo isso porque eu acho que eu tive bons líderes, mas o que eu mais aprendi com os meus líderes era o que eu não queria fazer. Perfeito. O que eu não queria colocar, nossa, isso eu não vou fazer, ao invés do que eu vou fazer. Então, é engraçado falar isso, né? Mas eu me tornei uma melhor líder por saber coisas que eu não queria fazer. Olha só. Então, também o que você está nos trazendo aqui, de certa forma, é que as experiências que você passou antes, em cada lugar, cada líder que você foi tendo, foi te ensinando o que não fazer. A fim de que quando você conseguiu se tornar uma liderança, você estava muito claro para você como que você tinha que jogar. Exatamente. Como tratar as pessoas, como gerenciar esse processo e etc. Exatamente. Você tinha essas marcas. Eu tinha essas marcas, porque, bom, eu formei em 2012, 13 anos atrás. E, bom, 13 anos atrás, a gente tinha um ambiente mais tóxico no trabalho, né? A gente, enfim, uma pressão absurda, assédio moral à torta e direita, digamos assim. E acho que, claro que eu fui evoluindo, eu fui tendo chefes incríveis. Mas, ao mesmo tempo, eu via muitas coisas que eu não queria fazer, que eu sabia que eu não queria fazer. Então, eu aprendi muito na base do, olha, que legal, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu não quero ser. E fui me tornando uma líder excluindo, sabendo como eu deveria ser líder, excluindo Você acha que o que mais te preparou para a posição que você tem hoje foram essas marcas? Ou foi outra coisa? Difícil, hein? Falar. Talvez uma parte relevante dessa tenha sido isso. Outro ponto que pode ter feito com que eu tenha me tornado uma líder hoje era a minha vontade de mudar o que tinha acontecido comigo. Porque eu acho que muitas pessoas vivem experiências ruins e elas perpetuam as experiências ruins para as outras pessoas. Tipo, eu sofri isso e eu vou fazer assim com as outras pessoas. Porque eu sofri, eu vou passar para frente. Na minha cabeça, por eu ter sofrido determinadas situações, eu falava, vai parar comigo. As pessoas não precisam sofrer a mesma coisa que eu sofri. O próximo estagiário não vai fazer planilha. Não, exato. Ou então vai fazer planilha, mas espera, deixa eu ver um software aqui que pode ajudar nesse preenchimento. Amei. Entendeu? Não, isso realmente é muito bacana. E essa inquietação, né? Eu acho que tem características que elas são muito pessoais também do perfil da pessoa, né? Sim, muito. E você tem essa marca também das inquietações. É que eu acho que soft skills é muito difícil ensinar. Hard skills a gente consegue ensinar. Soft skills é muito complexo. Você pode até conseguir passar para as pessoas. Mas soft skills... Por isso que eu acho que às vezes um líder ele tem que ter muito mais soft skills do que hard skills. Então, a soft skills, ela é complexa, você não ensina da noite pro dia, digamos assim, não é um curso de um mês que você se inscreve e tá apto a... Sim, não, muito bom. E Bela, eu vou flipar aqui um pouco o assunto, Claro. E eu queria te perguntar, assim, nessa sua estrutura também hoje, porque muito do que a gente quer trazer aqui também nos nossos episódios são coisas, né, práticas, coisas que possam ajudar as pessoas no dia a dia e principalmente entender como elas podem eventualmente chegar numa posição como a sua e que tipo de resultados elas podem entregar, porque muitas vezes o corporativo, ele não traz esse lado B, ninguém explica, né? Como que você faz pra chegar lá? O que foi executado? E eu gosto muito de dividir nos episódios essas coisas práticas, olha, o que você fez,
porque é uma forma de ajudar as pessoas a terem referências, né? Então eu queria muito que você contasse pra gente sobre essa parte de eficiência, de governança na prática, que foram atitudes, coisas que você fez quando você chegou na COV, por exemplo, né, ou nos lugares anteriores, que foram moldando esse seu olhar estratégico, mas que na prática, ali no dia a dia, você conseguiu fazer um resultado, você conseguiu tipo, implantar algo que deu mais eficiência, que deu mais governança, que impactou a operação, que impactou o negócio, que você teve alguma coisa assim para você que você poderia dividir com a gente? Acho que tiveram vários momentos, mas acho que os momentos, o primeiro momento, quando você chega numa empresa, você tem que fazer um mapeamento primeiro, tanto você entender o negócio, quanto as interações que deveriam existir com o jurídico, porque pode ser que elas não existam por vários motivos. E aí, fazendo isso, você faz isso em 90 dias, a partir disso você monta um plano do que você quer atacar baseado em prioridade. Perfeito. Olhando para o que é mais prioritário para o negócio, não necessariamente para o jurídico. Olhando prioritário qual que é o impacto que eu vou trazer para o negócio fazendo essa mudança. Então eu fiz isso quando cheguei na COV e a partir disso a gente foi montando o nosso plano de ação de estruturação do jurídico. Excelente. Tanto olhando para time quanto olhando para ferramentas, tá? Então acho que você tem que olhar para os dois lados, justamente olhando o fluxo. E aí vou trazer o ponto de novo, olhando o fluxo tanto para colaborador quanto olhando o fluxo para cliente. Para cliente. E olhando qual que é a linha de receita aqui que vai impactar se eu fizer uma mudança aqui de reduzir de 5 dias para 2 dias a interação que eu vou ter com o jurídico. Ou meu contencioso está explodindo e eu não tenho nenhum ponto de contato com o meu CX. Cara, como que eu posso resolver isso aqui? As pessoas estão cientes de que esse contencioso está estourando, não só CX, mas trabalhista? Quais são os pontos de ajuste que eu preciso melhorar? Então, olhando para impacto de receita, que eu acho que talvez seja a coisa mais simples, mais principal. E para convencer as pessoas, porque a gente também precisa convencer as pessoas a implementar as ações que a gente quer. Então, olhando para isso, eu fui montando esses planos de ação. Muito bom. Para poder conseguir, de fato, alavancar. Mostra ali como salva horas, né? Vai trazer... Como salva horas, como eu tenho redução de headcount, ou como eu tenho, eventualmente, uma melhora na minha nota no Reclame Aqui. Perfeito. Ou, enfim, impactos diretos, né? Em receita, em reputação. Exatamente. Excelente. Jurídico como protagonista. Jurídico como protagonista. Então, eu fiz esse plano e eu coloquei esse plano em ação e depois a gente foi só melhorando esse plano à medida que a gente conseguiu colocar algumas alavancas. E teve alguma métrica específica que você se orgulha muito de ter impactado positivamente? Sabe uma coisa que eu acho que eu me orgulho muito? Eu me considero uma co-founder. Não porque eu sou co-founder, mas porque eu me intitulo como co-founder. Não sei se o Ademar, que é o meu chefe, me acha uma co-founder. Mas eu estive muito próxima do Ademar em momentos muito críticos de captação de rodada. Então, mesmo fazendo todas essas... a estruturação do jurídico, migrando de área, absorvendo ESG, absorvendo relações governamentais e afins, uma coisa que eu me orgulho muito é que eu me tornei o que eu considero hoje o braço direito do Ademar. E ele confia muito em mim. Então não foi só pelas rodadas, mas pelas situações críticas que a gente já viveu. Recentemente a gente fez um M&A, que a COV foi vendida para a Move, e que a gente está super feliz com essa parceria. E eu estive em todos esses momentos. Então eu acho que isso é o principal ponto de orgulho, que eu consegui me tornar tão protagonista que hoje em dia o braço direito, o esquerdo, a gente tem, acho que algumas pessoas dentro da empresa, mas eu me considero um braço direito, o esquerdo do CEO. Que conquista bacana mesmo, né? Não sei se eu tenho uma coisa que eu fale que seja mais importante do que isso. Não, mas isso muito legal, é um baita depoimento bom, que legal. E Bela, e assim, uma última pergunta dentro desse tópico, né, que a gente tá falando aqui, de coisas que você fez na prática e tal. Você comentou bastante aqui de tecnologias que apoiaram os seus fluxos nessas construções, né, nas áreas. Quais são assim, as coisas que você pode dividir também com a nossa audiência, que foram coisas práticas assim, que você trouxe e que você viu que teve um impacto assim, real, rápido, né, que ajudou de fato a organização? Vou falar da Lint, né? Claro. Mas a primeira ferramenta que a gente usou foi a Lint. E tínhamos 3 pessoas dentro do jurídico, pessoas júniores dentro do jurídico, e
a demanda era feita da seguinte forma: mandava-se um e-mail para o jurídico, não era que uma pessoa era especialista e resolvia as coisas. Não, mandava-se um e-mail para o jurídico, quem estivesse com menos demanda resolvia. Exato. Ó Deus. Penso. Ó Deus. E assim, não chegavam todos os e-mails que deveriam chegar. Então lembro na época que eu liguei pro Matheus, falei: Matheus, eu preciso que chegue demanda, eu preciso que a gente tenha uma ferramenta para as pessoas justamente subirem, tanto consulta quanto elaboração de contratos. Não necessariamente os contratos eram feitos pelo jurídico. Os contratos às vezes eram enviados pelos fornecedores ou pelos parceiros, e as pessoas assinavam sem consultar o jurídico. Gente, eu até arrepio de ouvir isso. Tranquilo, de pessoal. falar isso Nem acontece aí nas outras empresas isso. Não Exato. Então, eu acho que a Lint foi super importante para a gente ter essa virada de chave de construção do jurídico parceiro dentro da empresa. Justamente para falar, cara, é fácil, é rápido. Olha aqui, essa é a plataforma de interação que você vai ter com o jurídico. E não só, eu acho que começou com uma plataforma de consultivo. E acho que hoje você sabe que a gente enche o saco da Lint, porque a gente faz 1000 pedidos, porque a gente quer muito que a Lint seja a plataforma de contato de toda a COV para falar de todos os assuntos, não só os assuntos jurídicos. Perfeito. Então a gente teve uma evolução muito grande com a Lint desde que a gente começou até hoje. E eu tenho certeza que a Lint contribuiu muito para a organização do jurídico e para esse papel que a gente está falando, do papel estratégico. Então, graças a vocês que a gente tem um papel. Parceria total. Hoje, que legal que eu vi isso, Bela. Obrigado por dividir isso. A gente fica bem animado, né, de poder contribuir com a história da COV. E ter feito parte desses momentos, né, principalmente os iniciais ali, que estava tudo mato alto. Nossa. Para nós também, uma coisa legal de dividir, a gente ficava muito feliz, né? A gente também gosta muito quando tem um cliente, gosta muito da nossa solução, porque a gente vê também ganhando vida aquilo que a gente constrói. Então é muito legal quando você está resolvendo um problema ali, a gente via muito isso na realidade da COV isso acontecendo, e sempre foi uma coisa muito bacana de ver. E uma flexibilidade, tanto do meu lado quanto do seu. Acho que isso faz com que as parcerias sejam mais frutíferas, porque a gente consegue entender a dor do outro e ajustar. Então, eu sempre contei muito com a Lint até para essa flexibilidade. Tipo, eu preciso que seja feito isso. Eu preciso que ajuste isso na plataforma. E eu sei que isso é um inferno para vocês. Mas, talvez a melhoria que eu esteja propondo seja uma dor que outro cliente possa vir a ter. Sim. Então, acho que também é uma troca tão legal que pode ser que vocês... Teve esse olhar, exatamente. Pode ser que vocês tenham uma melhoria dentro da plataforma de vocês, pensando em outros clientes também. É muito bom sempre ter os clientes que falam, né? Melhor, assim, é ótimo. É sempre bom receber os feedbacks, né? Poxa, e Bela, e assim, a gente caminha aqui agora para uma fase final da nossa conversa, em que a gente tem aqui já no nosso podcast o hábito de pedir insights rápidos das pessoas que vêm aqui conversar com a gente. Que é uma forma da gente extrair ali o que você pensa sobre algum tema, uma dica rápida que possa marcar as pessoas que estão nos assistindo, tá bem? Então, vamos lá. Vou te fazer uma pergunta e aí você me responde rápido ali com o que vier na sua cabeça. Ai, meu Deus, lá vem. Tá Qualquer bom? coisa eu corto, hein? Vai. Vamos lá. Conta pra gente um livro que fez a diferença na sua trajetória profissional. Eu não costumo ler livros de gestão, nem livros associados profissionais. Por quê? Porque meu dia a dia eu tenho tanta leitura que eu gosto de ser lúdica em casa. Então eu normalmente leio livros de romance e afins. Um livro que sempre... Uma escritora que me marca muito com os livros dela, que ela é uma escritora recente, é a Carla Madeira. Gente, eu fico até emocionada, só de lembrar dos livros dela eu fico emocionada. É uma leitura muito impactante. Olha só, tô falando sério, eu fico realmente emocionada. Recomendo super Carla Madeira, qualquer livro que vocês escolherem dela. É super impactante, te tira completamente. Você quer ler de uma sentada, você quer terminar o livro, porque ele é muito... te deixa muito vidrada, te deixa totalmente impactada. Então acho que para quem quiser sair disso do profissional, de novo, eu leio muito no meu trabalho. Então eu gosto muito de ter essas escapadas fora de casa. Não, e é uma baita dica boa. Isso é um bom ponto. Percebam isso, porque de fato, a rotina, né, de quem lê o dia inteiro, você quer chegar, você quer desligar a cabeça, não tem mais. Ótimo ponto.
Outro insight rápido aqui. Conta pra gente o que você pensa sobre uma habilidade que todo líder do futuro deveria desenvolver. Empatia. Perfeito. Bom ponto. E pra você, o que mais marcou você na sua trajetória? Insight rápido que você possa dividir aqui com as pessoas. Eu acho que mais recente, até porque minha memória de cabeça de grávida tá... Tô parecendo a Dory do Procurando Nemo. Dois momentos específicos. Quando eu assumi a cadeira do conselho da COV, que agora não existe mais, mas na época eu tinha 6 meses de empresa. Então acho que esse foi um baita reconhecimento, porque só tinha o Ademar e eu como parte do time COV dentro do conselho. Então para mim foi uma super honra. E eu acho que quando ele me convidou para ser esse HRO, responsável por RH, porque consolidou o que eu tô tentando há tanto tempo, que é trazer um olhar mais empático, mais humano para a operação, não necessariamente para o jurídico, mas para a COG como um todo. Então, como minha missão de vida. Acho que esses 2 momentos foram momentos que me trazem bastante orgulho. Uau! E último insight. O que você enxerga aqui na sua trajetória, se você teve em algum momento algum tipo de erro que te ensinou algo muito valioso? Eu tive vários erros, né? Acho que até é bom deixar todo mundo... Gente, errem. Quanto mais vocês errem, mais vocês aprendem. Vocês vão aprender com isso. Não sei se tem um específico, mas eu já errei tanto na minha vida que falo assim, nossa, com isso, tipo lâmpada. Não teve. Acho que o principal é que eu aprendi que errar é bom. Uhum. Se acelera o processo. Se acelera o processo. E eu acho que eu aprendi... Isso tá tão enraizado hoje em mim que eu nem lembro dos meus erros mais. Perfeito. Porque que bom que eu tô aprendendo que errar é... Fonte de aprendizado. Fonte de aprendizado. Não limitante. Não Excelente. tem um específico, acho que é isso. Essa é a principal mensagem. Errem com frequência. Que legal. Isso é uma mentalidade executiva, Bela. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Porque afinal, enfrentar tantos desafios, né? De uma forma leve, com essa mentalidade que você está gerando aprendizado o tempo inteiro. Isso também é um grande desafio mental, né, de se desenvolver. Então é algo legal que vale ficar registrado para todos nós aqui. E para a gente acabar, eu queria muito que você pudesse deixar para a gente, todos que nos assistem aqui, para nós, estamos aqui com você também, uma provocação, né, um aprendizado para quem está ouvindo agora. Né, com base em tudo que você se lembrou aqui nesse episódio, que você lembra da sua carreira, da sua vida. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, que você quer deixar pra gente? Eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou um pouquinho mais cedo. O que a gente pode fazer para que o mundo seja melhor? E aí no dia a dia, nas pequenas coisas, o que você pode fazer para que a vida do outro seja melhor, para que a sua vida seja melhor? Se a gente tiver essa consciência coletiva, o mundo vai ser muito melhor daqui a um tempo. Então, que a gente faça isso com mais frequência. Maravilha, maravilha. Bela, que legal, papo profundo, papo muito bom, falando de coisas práticas, de coisas que realmente podem ajudar as pessoas. E eu acho que isso também ajuda a gente a atingir o objetivo aqui do Lynch Insights, né, que é trazer conteúdo para todos que nos assistem de forma profunda. Então, Isa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela generosidade em dividir com a gente a sua história, seu conhecimento, isso é muito valioso. E você que nos assistiu e ficou com a gente até aqui, eu agradeço você mais uma vez por participar da nossa audiência aqui do Lynch Insights. Tem mais conteúdo a caminho, eu espero que você continue gostando e assistindo o nosso conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, não deixa de comentar aqui também no episódio, seja no YouTube ou no Spotify. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço para você. Tchau, tchau.